E Deus falava no meu coração forte, assim, Dalva, do que é que os jovens têm falado muito. Eu vou perguntar para eles mesmo, do que vocês estão falando muito nos últimos dias? Quem que falou? Exatamente, guerra. Engraçado, né? Mas nos últimos dias, eu estou ouvindo de todos eles, não é só do Abner, de todos eles. Gente, cada absurdo que vocês não imaginam que sai da boca desses garotos. Se estourar a Terceira Guerra Mundial, eu já quero estar lá. Eu vou lá. Eu falei, como assim? E eles estão numa fissura, porque daí eles vão para a guerra. Já estão até, né, aquele ali até se despedindo já da mulher, falando, Naíra, você já sabe que se eu for para a guerra, eu não sei, não sei atirar, sei não, eu vou morrer, então já vai cuidar da Helena. A Naíra, cala a boca. Não, e ficaram ontem imaginando que eles vão com o irmão Eduardo, da Larissa, e que o irmão Eduardo fazendo graça. Eu falei assim, meu Deus, mas o que é isso, Jesus? É claro que eles têm razão. Se estourar uma guerra, uma terceira guerra, eles não vão ser os primeiros, né? Com certeza, né? Primeiro vai outras pessoas. E isso, quando Deus falou isso para mim, eu falei assim, como assim, Jesus? Tá bom, os meninos estão falando de guerra, tá bom, mas o que isso tem a ver? E Deus falava no meu coração, Dalva, sabe por que eles brincam sobre guerra? Porque no fundo, eles não ainda compreenderam que eles não precisam ser chamados para uma guerra. Eles já estão numa guerra. Só que, na verdade, não sabe que está. E não tem feito guerra. Nós estamos numa guerra, eu disse para vocês, quem lembra, eu preguei um tempo atrás sobre guerra. Só que Deus me mandava falar com vocês hoje, jovens, adultos que estão aqui. Hoje nós vamos falar de uma guerra diferente. Nós falamos da guerra que foi travada entre o bem e o mal. De uma guerra que foi travada entre Deus e Satanás. Inclusive, na reunião dos músicos foi tratado sobre isso. Agora, preste atenção. O que Deus falava comigo era de uma guerra que não tem nada a ver com Satanás. Nada a ver. Como assim, pastor? Nada a ver com Satanás. Uma guerra única. A guerra contra você. Como assim? A única maneira de vencer a carne, a única maneira de vencer o pecado, é declarando guerra. A única maneira de você vencer você mesmo, é declarando guerra, é declarando luta, é declarando batalha, é declarando golpes, é declarando combate. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Preste atenção. Olha o que o apóstolo Paulo declara para nós. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas há uma condição para quem anda com Cristo e quem está em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então preste atenção que o apóstolo Paulo diz que não há condenação. O que é condenação? Não há castigo, não há penitência, não há prisão, mas para os que andam com Cristo, mas que não andam segundo a carne. Escute, só não há condenação, só não há prisão, só não há derrota, só não há demônios, só não há potestades, só não há grilhões para os que não andam segundo a carne. Então preste atenção que o apóstolo Paulo não disse assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto final. Se na sua Bíblia está assim, está errado. Ela está adulterada, ela está faltando um pedaço do original. Sabe por quê? Porque não há condenação realmente para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne. Porque quem anda segundo a carne não está em Cristo Jesus. Não pode estar. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que quem ama o mundo odeia a Deus. Quem odeia a Deus vai estar na carne. Mas então entenda que há uma condição para Deus para eu não estar debaixo de condenação. Existe uma condição para eu não estar debaixo de jugo, para eu não estar debaixo de penitência, para eu não estar debaixo de castigo. Escute, nós citamos aqui na hora da palavra, na hora da oferta, sobre os castigos. Ele continua dizendo, também, mas hoje não é disso que nós vamos tratar. Ele continua dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado, onde? Onde? Você está entendendo o que você está lendo? Se por acaso você não consegue entender, deixa só eu te explicar. Ele está dizendo que a lei, os mandamentos, não conseguiram impedir que a gente pecasse. Era impossível a lei mosaica mesmo, fazer com que o homem não pecasse. Sabe por quê? Veio a lei, mas o homem continuou pecando, e os sacerdotes continuaram precisando oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados. Só que de repente ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, em semelhança da carne. Ou seja, vou falar numa linguagem mais clara. Ele enviou seu próprio Filho Jesus Cristo em semelhança a essa carne aqui, ó. Cabelo, pele, olhos. Ele não deveria ser muito parecido assim comigo, não, de olho azul, pele clarinha, não, mais parecido com o Abner. Mais com o tom de pele do Abner, do Francisco, do que do meu. Mas era assim. Jesus Cristo. Em carne. Como eu, como o Abner, como o Francisco, como você, como o Bruno. Em carne. Então ele enviou o seu Filho em semelhança dessa carne pecaminosa. Para poder o quê? Combater o pecado. E aniquilar o pecado que... Onde que está o pecado? Que está onde? Na carne. Entenda, preste atenção. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança da carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos agora mais segundo o quê? A carne. De novo o apóstolo Paulo, ele te explica, ele me explica, ele diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne. Escute, a justiça da lei chamada amor, escute, o amor de Deus só pode operar numa vida que está em espírito e não mais na carne. Se eu continuo na carne, eu não posso agradar a Deus. A justiça da lei perfeita, que é Jesus, que é o amor, que é o sacrifício dele na cruz, só tem efeito em quem não é carnal. Pastor, é impossível. Já era. Estamos todos condenados, inclusive a senhora. Vamos ver se é assim? Preste atenção, que o que Jesus fez na cruz só serve para quem anda em espírito, não em carne. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Então, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando eu falo, eu não, talvez você, não sei, eu não, porque eu não falo. Mas quando você fala palavrão, é inclinação da carne. Quando você acessa um site pornográfico lá na internet, é inclinação da carne. Quando você mente, é inclinação da carne. Quando você prostitui, é inclinação da carne. Qualquer tipo de pecado é inclinação da carne. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que quando você faz isso, você se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. É o que está escrito aqui, não está? Na sua Bíblia está? Todos estão com Bíblia? Todos estão acompanhando? Preste atenção, é o que está escrito aqui. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Quem que não é sujeita à lei de Deus? Quem não é? Quem não é? Essa carne aqui, ó, miserável. Essa carne aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, corpo. Isso aqui não é sujeita à lei de Deus. Carne não quer saber de Deus. Carne não quer saber de culto. Carne não quer saber de Bíblia. Carne não quer saber de jejum. Carne não quer saber de oração. Carne não quer saber de ser cristão. Carne. A carne da Dalva não quer estar pregando. A carne da Dalva não quer se santificar. A carne da Dalva não quer se regenerar. A carne da Dalva não quer. A sua também não quer. Então preste atenção que o apóstolo diz que a inclinação, que se eu me inclino para a carne, se eu me inclino para as coisas dessa carne, então eu sou inimigo de Deus. Por quê? Porque a minha carne não é sujeita à lei de Deus. Ela não quer. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Escute, querido, por favor,
por favor. Como que eu comecei essa mensagem? Eu disse para você que o maior presente que uma mãe pode ter de um filho é a obediência. Presente no dia do aniversário, obrigada, viu? Aos que já me abençoaram. É muito bem-vindo, ficamos muito felizes, mulher fica feliz. Mas o maior presente é a obediência. Então eu agora, a partir de agora, entenda o que eu vou fazer. Você entendeu? Você entendeu que a carne, que a sua carne é o seu maior inimigo? Não é Satanás? Você consegue entender isso? Consegue, José? Escute, eu vou falar algo para você, que talvez você caia da cadeira, ou fique escandalizado, os nossos amigos que estão conosco pela primeira vez, não se escandalize, mas escute uma coisa que eu vou falar para você, guarda. Se você for para o inferno, se você não herdar a salvação, se você for para o inferno, a culpa não é de Satanás, é sua. Hoje é muito fácil culpar o diabo. Adulterou? Ai, foi o diabo. Ele que colocou aquela mulher linda na minha frente. Ah, adulterou? Ah, não, culpa é de Satanás. Com aquele homem lindo, com aquele tanquinho aparecendo. Aquele homem lindo, maravilhoso, com aquele corpo escultural. Não, não é culpa de Satanás. Ah, eu roubei, eu furtei, mas também tudo, né? Quero trabalhar, não consigo, quero fazer as coisas, não ganho dinheiro, ganho pouco. Ah, por isso que eu roubei. Satanás colocou o prato na minha frente e eu comi. Escute, preste atenção. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios dizendo que nós não lutamos contra a carne, contra o sangue, porque ele dizia no sentido de que nós não lutamos contra a pessoa que está no nosso lado. Escute, nossa luta, nossa carne, não é com a pessoa que está do seu lado. Abner, a sua luta não é a Naíra, a sua luta não é o Abner. Escute, preste atenção, a nossa luta não é quem está ao nosso redor. Quem é? Contra quem é então a nossa guerra? Por isso o apóstolo Paulo escreveu: nem carne, nem sangue. Potestade sim, carne e sangue não. Mas agora, nesse caso, em Romanos capítulo 8, ele está dizendo: quem é o nosso inimigo, Léo? Quem é? Quem é? Lá é potestade, Efésios capítulo 6. Então, portanto, revistais de toda a armadura. Hein, Vanessa? Capacete, calçado, sandálias nos pés, cajado na mão, escudo, capacete. Mas hoje aqui em Romanos, nessa noite, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo está declarando para mim e para você, que a nossa guerra é contra nós mesmos. Só que preste atenção, a guerra de Efésios capítulo 6, é uma guerra travada entre mentes, onde nós somos meros soldados da batalha. A guerra é entre duas mentes, entre Deus e o diabo. E essa guerra só quem vai terminar é Ele, é o Todo-Poderoso. E você é um simples soldado que está em batalha, obedecendo ordens dele. Agora preste atenção, essa guerra foi travada há milhares de tempo atrás aí. Nós não temos nem noção do tempo que o diabo se opôs a Deus e houve essa guerra. Agora preste atenção, a guerra entre você e sua carne, ela nunca vai existir se você não liberar o grito de guerra. Escute, a guerra contra a carne só vai acontecer se você der um grito assim, ó. Se você olhar para a sua carne e der um grito: guerra! Dá! Sabe aquele grito de guerra que os soldados dão?
Olha no espelho, querido, olha para a prostituição, olha para a mentira, olha para a lascívia, olha para o adultério, olha para a promiscuidade, olha para tudo de mal que está você, e vai para cima e determina: hoje eu vou começar contra você uma guerra, carne, você vai morrer. Se você não determinar guerra, a carne já está guerreando com você, faz tempo. Mas se você não determina guerra, então ela vai te vencer, porque ela já determinou guerra. Quer ver? Está aqui, Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O que o apóstolo diz em seguida? Leia comigo, por favor. Se é... Escute. Olha o que o apóstolo está declarando para nós. Se é que o Espírito Santo habita em você, se é que você tem o Espírito Santo, então você já acordou para essa guerra faz tempo. Mas se você não tem o Espírito, você não entende que a sua guerra é contra a carne. Se é, mas eu vou tratar com você como se eu tivesse certeza que você tem o Espírito Santo. Olha só o que ele diz. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito. Mas preste atenção, de maneira que, irmãos, somos devedores, mas não a carne, para viver segundo a carne. E agora sim, nós vamos chegar no versículo que Paulo mostra para nós que nós estamos numa guerra, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer a salvação? Por favor, seja sincero, levanta a mão. Todos nós. Mas olha a declaração que o apóstolo Paulo faz para mim e para você aqui. Dalva, você quer ir para o céu? Quero. No céu não entra carne nem sangue. Não. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que matar a sua carne. Você tem que matar a sua carne. Escute, preste atenção que o verso 13, que é o nosso foco, escute, porque se viverdes segundo a carne, você vai morrer, mas se pelo Espírito, o quê? Pelo Espírito o quê? Fala de novo, fala mais alto. O que é mortificar? O que é? O que é? Os que estão vivos, por favor, fala alto, o que é mortificar? E como que mata? Guerra! Os meninos falaram, Deus me alertou, Ele disse, fala do que eles estão falando. O Espírito de Deus falava no meu coração, eu ouvi eles falando, na brincadeira de piá, coisa de guri. Eles falaram, eu vou matar um monte, já vou, eu sei que vou morrer mesmo. Então chegou lá matando, olha a cabeça deles. Agora preste atenção, é esse Espírito que tem que estar em você, é esse Espírito que tem que estar em você, é esse Espírito que tem que estar em você, vontade de matar outra pessoa, matar alguém. Não, a sua carne. Sabe por que até hoje você não consegue ser espiritual, ver o sobrenatural?
Porque você ainda não decretou morte à carne, você ainda não deu um grito de guerra, você ainda não falou: carne, eu vou contra ti, tu vens contra mim com lança, com espada, tu vens contra mim com mentira, com adultério, com prostituição, tu vem contra mim com desejos carnais, tu vem contra mim com este mundo, tu vem contra mim com beleza, com vaidade, tu vem contra mim, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Escute, ele diz aqui: porque se você viver segundo a carne, você vai morrer. Mas se o Espírito Santo está em você, então você vai matar a carne com suas obras, para que você possa viver. Escute, Rafael, o seu maior inimigo não é Satanás. José, o seu maior inimigo não é Satanás. Daniel, o seu maior inimigo não é Satanás. Dri, seu maior inimigo não é Satanás. Não é, Neia, não é, Wagner. Sabe quem é o seu maior inimigo? Diga bem alto, se você quiser, diga: é o mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo, a minha carne. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Jesus deu uma música tão linda para nós com essa palavra. Logo, logo a gente vai estar cantando aqui. Em nome de Jesus. Né, Rafael? Escute, todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Mas e os que são guiados pela carne? Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em medo, Abner. Escute, medo é escravidão. Do que? Da carne, não é de Satanás. Esses dias o Abner brincou com a gente lá em casa, mostrou para nós umas bobeirinhas dessas de rede social aí, não sei como que fala, um post, né, sei lá, de uma menininha assim: ai, que barulho é esse? Assim, assustada, né, a menininha. Aí ela: ai, graças a Deus é um fantasma e não uma barata. Aí ele virou e falou assim: ó a mãe aqui, ó. Ai, que barulho é esse? Que barulho é esse? Ai, graças a Deus é um demônio, não é uma barata. Olha a cabeça dele. A mãe tem mais medo de barato que de demônio. Se for um demônio, ela nem liga. É um demônio. A gente expulsa, né? A barata eu vou ter que matar. De tanto pavor que eu tenho de barata, eu preciso melhorar o amor com Cristo. O medo é falta de amor, né? Na hora do louvor, eu estava aqui, um bichinho passou aqui assim, eu já achei que era uma barata. Falei: Senhor, espírito de medo, sai de mim, porque eu estou na hora do louvor. Mas era uma formiga gigante. Mas por que eu falei dessa brincadeirinha dele, né? Que eu não tenho medo de demônio, mas se eu aparecer uma barata, gente, eu grito em céus e terra. Esses dias o Rafaelzinho falou: mãe, olha aqui, que estava indo lá para o seu quarto. Estava muito calor, eu deixei tudo aberto. E daí até achei estranho, ela estava tonta por causa da detetização, né, irmã Zélia? Ela entrou tonta. Eu olhei o bicho, falei: pelo amor de Deus, tira isso. Ele falou: mãe, eu já matei. Falei: não, mas tira, que eu não quero nem ver, nem morto. Mas preste atenção, por que ele brincou sobre isso? Escute, preste atenção. Medo é obra da carne. Como assim, pastor?
Medo é obra da carne. Escute, Adão estava no jardim e ele não conhecia esse sentimento. Ele só conhecia plenitude e paz. Ele só conhecia gozo e alegria. Ele só conhecia coisas boas. Mas de repente a carne dele deu um grito. Ela deu um grito: guerra! E ele não escutou esse grito. E ela veio para cima dele, a carne de Adão. E ele tomou do fruto, comeu e pecou. E ele não escutou esse grito que a carne deu. E de repente o Senhor Deus veio na virada do dia e falou: Adão, e ele se escondeu. E o Senhor perguntou a ele e disse assim: Adão, por que você se escondeu de mim? E ele disse: porque eu tive medo. Mas antes, Deus costumava fazer isso. No final da tarde ele sempre aparecia para Adão. No final da tarde ele sempre conversava com Adão. Ele conversava com Adão direto. E ele nunca teve medo. Por que agora Adão tinha medo? Porque ele estava na sua carne. Medo é obra da carne. Mas se estamos em espírito, todo medo se vai. Está escrito aqui: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em medo, em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual, quando vem o medo, quando vem a carne, você clama: Abba Pai, socorre-me Pai, socorre-me Senhor, socorre-me Deus. Você pede, você vem e pede: Espírito Santo, me socorre. A minha carne está gritando aqui dentro de mim: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Pai, Paizinho querido, me socorre. O mesmo Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque nessa hora a carne perde e o Espírito vence. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A única maneira de vencer a carne é declarar uma guerra total contra ela. Agora eu quero que você entenda, preste atenção, abre em Colossenses capítulo 3. Carta de Paulo aos irmãos em Colossos. Olha o que Paulo disse. Preste atenção. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas dessa terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora preste atenção, igreja do Deus vivo, leia comigo o versículo 5. Vamos lá? 1, 2, 3. Mortificai. Pelas quais coisas vem? Escute, querido, deixa eu te contar uma coisa. Se a gente não entrar em guerra contra a nossa carne, ela já entrou em guerra conosco
desde o dia em que nós nascemos. Se nós não entrarmos em guerra, meninos, garotos, juventude que tem aí brincado às vezes esperando uma guerra, está na hora de você decretar guerra. Não espere a terceira guerra mundial, decrete agora uma guerra. Agora deixa eu te falar. Antes da gente entender que o nosso maior inimigo não é Satanás, mas somos nós mesmos, tem um sentimento dentro de nós, preste atenção, que é muito perigoso. E eu quero convidar você a repetir comigo 3 vezes, para nunca mais a gente esquecer, tá bom? Tem um sentimento que é muito perigoso. Ele se chama autopiedade. Fale comigo 3 vezes, diga: autopiedade. 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 O que é autopiedade? O que é autoconsideração, né? Que eu gosto dessa palavra, mas nunca consigo falar ela. O que é autopiedade? O que é não vai, não sai, nunca sai essa palavra. Autopiedade é mais fácil. O que é autopiedade? Escute, o que é autopiedade? É sentir dó de si mesmo. A autopiedade é a arma mais poderosa da carne. Escute, eu vou denunciar aqui para você aprender e nunca mais se esquecer. Olha, maior do que a prostituição, maior do que a vil concupiscência, do que a avareza, da idolatria, tudo junto é a autopiedade. Sabe por quê? Porque a autopiedade é um sentimento que faz você prostrar numa cama, que faz você se prostrar no leito de hospital e te mata. Escute, só para você entender, a autopiedade, ela vem sobre o sentimento humano dessa maneira, olha, ela cresce no meio das expectativas, guarde isso. A autopiedade, ela vem e cresce no meio das expectativas. Como assim, pastora? Você tem a expectativa de uma vida boa, daí você não tem uma vida boa, a autopiedade nasce. Você tem expectativa em não sofrer. Não, eu vim para a igreja, mas eu vim para a igreja achando que eu não ia sofrer mais. Aí eu continuo com essa vida sofrendo. Não deu certo. Então preste atenção. Quando você cria uma expectativa e aquilo não acontece, logo em seguida a autopiedade vem. E é ela que eu quero denunciar. E é ela que eu quero pedir a Deus que nessa noite você consiga matar. A autopiedade, ela vem quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando eu não acredito que isso aconteceu comigo. A autopiedade, ela está junto com essa frase, ó: se Deus é amor, por que está acontecendo isso na minha vida? A autopiedade, ela vem dessa maneira: se Deus sabe que eu não consigo parar de pecar, por que Ele não me ajuda a parar de pecar? Escute, a autopiedade, ela é um veneno. Irmão, por favor, preste atenção. Eu já estou quase encerrando, mas preste atenção. O apóstolo Paulo falou aos Colossenses aqui, você leu comigo: mortificai a carne. Mas não mortifica só a carne, mortifique os membros que estão sobre a carne.
Então, uma das coisas que Deus falava comigo à tarde, para eu falar para essa juventude, que está brincando com o negócio de guerra. Escute, vocês estavam ansiosos para ir para a guerra, então olha, eu vou chamar vocês, vem para a guerra. Pega a sua arma. Adultos que estão comigo, vem para a guerra. Escute, a autopiedade, ela é ingrata, porque quando você está cheio de autopiedade, você se esquece dos benefícios de Deus, viu? A autopiedade faz com que você se esqueça dos benefícios de Deus, ela foca você nas coisas que você não tem. Mas por que fulano consegue tudo e eu estou aqui e não consigo ter nada? Escute, guarde isso, a autopiedade foca os seus olhos naquilo que você não tem, e daí você se torna ingrato. Ela começa a mostrar para você coisas que você não tem. Só que não é só isso. A autopiedade, ela faz você olhar para as coisas que você não tem, e ela põe no seu coração que você deveria ter aquilo. Não, mas eu sou uma pessoa que a vida toda foi crente, desde pequenininho na igreja. Não, eu não tenho, mas eu deveria ter. A autopiedade é a maior inimiga do homem. Escute, querido, se você nunca entrou por esse caminho, ou se você hoje está aqui, está falando, não, peraí, eu estou cheio de autoconsideração, ai que nervo, autopiedade. Um dia ainda falo essa palavra bem rápido. Eu estou cheio de autopiedade, mas eu não tinha visto. Então olha, peraí, para aí. Meia volta, vou ver. Para com esse caminho. Tem um antídoto para ela. Tem? Tem. Único. Fale comigo, único. Só tem um antídoto contra a autopiedade. Só tem um antídoto para aquela pessoa que tem dó de si mesmo. Só tem um antídoto para aquele que não consegue combater a sua carne. Um antídoto só. Você vai procurar em toda a Bíblia e não vai achar outro. É simples. Se chama gratidão. A gratidão é o antídoto contra a autopiedade. O grato, ele lembra quando vem assim, olha, quando ele perde tudo, igual o Jó, e quando a autopiedade quer entrar no coração dele, e ele fica, miserável dia que eu nasci, que aniversário o quê, né? A menininha veio aqui com o maior amor, feliz aniversário, pastora, com aquela carinha que eles então olhou para mim. O autopiedoso, ele vai olhar e vai falar assim, que feliz aniversário o quê? Miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço, o que eu deveria fazer eu não faço. Ah, que homem miserável que eu sou. Mas quando isso, a autopiedade entra no coração do homem, ele faz igual o Jó. Ele se levanta e diz assim, olha, eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar cheio de problema, as coisas da minha casa, o vento soprou, mas que derrubou tudo. Ei, eu posso estar confuso na minha vida, eu posso não saber quem eu sou,
Eu posso estar confuso em todo o tempo, mas uma coisa eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará, e me levantará com Ele. Escute, querido, só tem um antídoto contra esse veneno chamado autopiedade: gratidão. Gratidão. Quando você começa a sentir tristeza porque as coisas não dão certo, é a sua carne gritando contra você. Então você pega e fala: não, Ele me salvou, me elegeu antes da fundação do mundo, me regenerou, me santificou, me adotou, e agora tem me santificado dia após dia. Escute, querido, nós cantamos aqui: não, nunca me abandonou, no bem ou no mal Ele sempre esteve comigo. Então nessa noite eu quero dizer para você, escute, você aprendeu nessa noite, não é Satanás que está fazendo você perder, é você mesmo. Escute, se você não mortificar a sua carne junto com os seus desejos, você nunca vai vencer. Escute, nessa noite eu quero chamar você a proclamar uma guerra. Para de se autoconsemerizar, sei lá, se autopiedezar, sei lá. Para de ficar falando: coitadinho de mim, que não consegue ir em frente, coitadinho de mim, eu começo uma coisa e não termino. Para de ficar com dó de si mesmo. Se levante, olhe para você mesmo e diga: carne, eu declaro contra ti hoje guerra. Guerra. Escute, querido, preste atenção. Numa guerra você não dorme. Escute, eu quero perguntar para os jovens, quero perguntar para você: se estourasse a terceira guerra mundial, você dormiria tranquilo na sua cama, sabendo que o seu filho foi para a guerra, que o seu marido foi para a guerra, que ele pode nunca mais voltar? Não. Sabe o que você faria? Você dobraria joelho, você jejuaria, você não dormiria, você falaria: não, Senhor, eu vou dormir 3 horas na noite, mas eu vou orar até meu filho voltar. Mas se você estivesse na guerra, Mateus, se você estivesse na guerra, Abner, se você estivesse na guerra, Rafael, Tiago, se vocês estivessem na guerra, homens que estão aqui, um espirro de alguém, você já estava alerta. Sabe como que se dorme em guerra? Sabe como que se dorme em guerra? Com o fusível aqui do lado, esperando, com o olho aberto, com a arma pronta para atirar. Mas não, Gabriel, não, Isaac, sabe o que vocês têm feito, Matias? Dormido, tem dormido igreja, a igreja tem dormido e deixando a carne agir. Deixa a carne agir. Ah não, é um desejo meu mesmo, é a minha personalidade mesmo, mas eu gosto de prostituir, mas eu gosto de adulterar, mas eu gosto, ai Deus, a minha carne. Não, escute, se você estiver disposto a guerrear contra a sua carne hoje, se levante, vá contra ela. Quando o desejo de pecar vier, você bate nela, você pega seu fusível, sua espingarda, você pega toda a arma que você tem e vai contra ela, dizendo: não, 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 não vou fazer. Não é Satanás que é seu inimigo, é você mesmo, é a sua carne, é o seu eu, é o seu ego, é a sua vontade, é a carne, é o seu pecado, é o seu pecado que vai te levar para o inferno, não é Satanás. Mas uma coisa eu digo para você, está escrito em Mateus, ele diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Eu já preguei isso, mas eu vou repetir para encerrar. Mateus capítulo 11.
Eu já preguei isso, mas eu vou repetir. Porque o Espírito Santo me ordena a repetir. Como é que se age numa guerra, Dalva? Você pode imaginar? Nós nunca participamos de guerra, mas os que ficam não conseguem mais ter vida normal. Os que vão não têm vida normal. Escute, por que que a sua vida está tão normal, igreja? Por que nós estamos numa guerra? Meu bem, meu querido, meu amado irmão, como o apóstolo Paulo pregou aqui, escute. Porém, é assim que eu penso de vocês. Se é que o Espírito Santo está em você, que você vai levantar-se nessa noite, guerrear contra a sua vontade, contra os desejos da sua carne. Mateus capítulo 11, o verso 12 diz: e desde os dias de João Batista até hoje, 16 de abril de 2017, e desde os dias de João o Batista até o ano de 2017, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Violência. Violência. Não saia daqui dizendo que a pastora virou uma pregadora violenta, que prega guerra e violência. Não saia torcendo o que eu disse, mas o que eu estou pregando hoje é guerra, sim, não é paz. E estou pregando violência, sim, violenta, sim, a sua carne. O que é violência? O que é alguém violento? Você tem sido? Você tem sido? Busque lá no dicionário. Chega na sua casa e fala: o que é ser alguém violento? Ponha no YouTube uma pessoa muito violenta e veja se você se compara a ela. Violentar o que? As pessoas? Violentar uns aos outros? Nos traindo, falando mal um dos outros, dividindo a igreja? É isso? Não. O que Jesus disse, que desde os tempos de João Batista até hoje, 2017, o reino de Deus é tomado por guerra. Se você não declarar guerra ao pecado da sua carne, você vai morrer, porque ela já decretou guerra contra você. Amém? Vou fazer uma pergunta bem alto para nós nunca mais esquecermos. Qual é o maior inimigo do homem? Fala, igreja. Qual é o maior inimigo do homem? A carne. Ele mesmo. Vamos falar num coral só. Alguns falam taubatiano, a carne. Alguns vão falar carne. Alguns vão falar carne. Mas para a gente nunca mais esquecer. Qual é o maior inimigo do homem, igreja? Qual é? Qual é? A carne, a carne, a carne. Mortificai a vossa carne pelo Espírito Santo que te foi dado. Como que eu posso mortificar a minha carne? Eu não sei como. Consulta o manual. Qual é o manual de guerra? Bíblia.
Você não sabe como vencer a mentira? Está aqui. Você não sabe como vencer o adultério? Está aqui. Você não sabe como vencer o pecado? Está aqui. Você não sabe como vencer a sua carne? Está aqui. É aqui. Bíblia. Bíblia. Domingo. Só domingo à noite você consegue esse manual? Não. 2 vezes por semana? Não. 3 vezes por semana? Não. Escute, eu quero perguntar para esses meninos aqui: para um soldado vencer, quantos inimigos ele tem que matar? 1 por dia, tá bom? 2. E deixa eu perguntar para esses meninos aqui, esse ali que está com uma arma espiritual no peito, deixa eu te perguntar, Lucas, se o soldado for para a guerra e não souber usar a arma, ele vai conseguir matar alguém? Como que ele pode aprender a usar a arma? Como? Treinando. Como que você quer matar o inimigo se você não lê Bíblia? Como que você quer matar a sua carne se a sua Bíblia chega agora em casa, fica lá, ó, na estante, na escrivania, no criado mudo, e você só vai pegar para vir no domingo? Não podemos vencer a carne se não for pelo manual. E não é ler, Isaac, viu, Júlia, viu, Emerson? Não é pegar, abrir e falar assim: no princípio era o verbo, eu estava com Deus, e o verbo era Deus. Pelo menos já li um pouquinho, né? Mas é ler, mastigar, ler de novo, comer, mastigar. Escute, o Lucas disse que um soldado só pode saber usar bem a sua arma se ele treinar. Se você não lê Bíblia, você não vai saber usá-la contra a sua carne. Qual é o inimigo do homem, igreja? A carne. A minha carne.